A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Wagner, da cidade do Guarujá. O Wagner faz uma pergunta simples, mas muito interessante. O crente, pastor, pode andar na rua sem camisa, pastor? Antes de dar uma resposta objetiva acerca dessa pergunta, eu quero lembrar ao nosso consulente Wagner um episódio da Bíblia Sagrada que está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Como sabemos, o homem e a mulher juntos desobedeceram a Deus. Ela, tentada, pegou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu, e abriram-se os olhos deles e viram que estavam nus. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, e no versículo 7 diz, então, a providência que eles tomaram para cobrir a sua nudez. Então diz o texto bíblico o seguinte, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comesse? E então disse Adão, a mulher que me deste, a companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Bom, aqui está uma situação que o homem procurou mediar entre o seu erro, entre o seu pecado e a ordem de Deus, fez folhas de figueira, tentou se cobrir, fazendo aventais, mas não deu certo. Agora, Deus tomou uma providência, que nós lemos logo no mesmo capítulo, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Então aqui Deus não achou conveniente a situação do homem, do casal, depois que pecaram e estavam cobertos com folhas de figueira, e achou por bem cobri-los mais decentemente. Então esta pergunta, se o homem pode andar sem camisa na rua, isso propriamente dito é uma questão pessoal. Se a pessoa acha que não tem problema dentro da sua forma de pensar, é um direito que lhe assiste, talvez, e é ele que vai responder pelo caso. Agora, diante de Deus, eu penso que uma pessoa, um homem, às vezes todo cabeludo, me permita essa posição, e que levantando braços também, as suas axilas também bem cobertas de cabelo, é um aspecto muito desinteressante que, francamente, não diz bem para a pessoa que assim age. Agora, nas cidades como São Paulo, sem praias, a situação é pior ainda. Mas numa cidade como Santos, a beira-mar, Guarujá e etc., já existe essa facilidade muito grande de pessoas se dirigirem à praia sem camisa, apenas com o seu short para tomar banho.
Nessa condição, chegar à praia, tirar a camisa para caminhar pela praia, ainda sem camisa, para depois entrar no mar, é uma questão que é mais ou menos própria para isso. Tanto é que ela vai à praia para tomar seu banho. Mas fora da praia, na cidade, caminhar pelas ruas, eu penso que um cristão não deve proceder dessa forma. A próxima pergunta é do ouvinte Edson, aqui da cidade de Santos. O Edson pergunta assim ao pastor: Pastor, Deus cansa de se arrepender? E ele faz essa pergunta com base no texto de Jeremias, capítulo 15, verso 6. Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Então vamos à explicação do pastor com relação a esse texto de Jeremias 15, verso 6. O que nós observamos aqui neste capítulo todo, começando do primeiro versículo, onde Deus diz assim: fugi para a salvação, vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Acarém, porque do lado do norte surge um mal e uma grande destruição. Estou lendo no capítulo 6, mas a indicação é no capítulo 7. Capítulo 15, verso 6. Desculpa, capítulo 15, versículo 6. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés, estou lendo no versículo 1 do capítulo 15 de Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. Ora, Deus está aqui dizendo ao profeta, para falar ao povo, que dois homens de Deus do passado, tanto Moisés como Samuel, se viessem interceder pelo povo de Israel, na situação em que eles estavam vivendo, de uma rebelião, quanto mais contra Deus, a intercessão deles não seria válida. Porque as vezes que Deus já perdoara o povo eram tantas que este povo já estava numa situação, podemos dizer, crônica, deliberadamente crônica, para não ouvir a voz de Deus e fazer exatamente o que eles queriam. Toda sorte de iniquidade. Então, quando chega no versículo 6, usa-se esta figura aqui de arrependimento. Estou cansado de me arrepender. Quer dizer, Deus está dizendo, estou cansado de perdoar vocês pela sua rebelião, rebeldia, os profetas anunciando permanentemente a palavra, recomendando arrependimento e não há jeito de mudança. Então fiquem sabendo, não tem mais perdão. Agora, isto é um princípio que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30. Quando Paulo se dirige no Areópago de Atenas aos filósofos que o estavam ouvindo, ele faz uma declaração acusando o povo, apesar de serem profundamente conhecedores de assuntos difíceis, filosofia e outros casos, eles estavam vivendo religiosamente na ignorância. Tinham fabricado ídolos em qualquer margem da cidade, ruas, becos, sempre havia um nicho, lá dentro um ídolo, e eles estavam cultuando aquele ídolo. E então Paulo falou que aquela situação era imprópria, mas avisou, Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância,
mas aconselha a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. E disse mais, e este juízo já foi estabelecido pelo homem a quem Deus constituiu, que foi Jesus Cristo, que tinha ressuscitado dentre os mortos, que seria o juiz que nós chamamos de juízo final. E o que está acontecendo então aqui nesse capítulo é isso. Então a pergunta é, Deus tem limite? Sim. Não podemos ultrapassar o limite da paciência de Deus. Ele é muito misericordioso. Veja que ele perdoa pessoas que, às vezes, tem pessoas que não são crentes. Quando dizemos que Deus pode salvar uma pessoa 5 minutos antes da morte dele, desde que ele esteja consciente, então também vou fazer assim. Vou pecar, quando faltarem 5 minutos para a minha morte, aí eu me arrependo. É uma forma de dizer que a pessoa quer continuar na sua vida errônea, mas não, e quer a salvação. Então espera chegar 5 minutos. Só que nós não sabemos quando chegarão estes 5 minutos. Nós não sabemos se estaremos lúcidos para poder fazer uma aceitação de Jesus naquela hora. É verdade que muitos têm aceito a Jesus nestas horas e têm sido ouvidos, como nós temos apresentado o caso do ladrão que estava ao lado direito de Jesus e pediu naquela hora, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus lhe disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então aqui fica a lição. Deus se cansa de arrepender? Sim, há um limite da paciência de Deus. Foi o que aconteceu com Nínive, quando Jonas foi mandado lá. E diga ao povo, 40 dias e a cidade será subvertida. Era a mensagem de Jonas, o profeta. E ele começou a pregar na cidade, e a pregação dele chegou ao ouvido do rei. O rei decretou um absoluto jejum, até animais não podiam comer. E Deus perdoou aquele povo, mesmo diante da sua maldade. E hoje ele age da mesma maneira. Então vamos ter cuidado para não abusar da paciência de Deus, porque se chegar ao limite, acabou-se. A próxima pergunta é do ouvinte Luiz Carlos, do bairro Parque Bitaru, em São Vicente. O Luiz Carlos pergunta ao pastor por que Deus escolheu o povo de Israel. Bom, Deus queria um povo para representá-lo, um povo que fosse seu. E nós temos aqui no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus, que conhece os corações, chamou um homem por nome Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então este homem, Abraão, vivia no meio da sua nação, do seu povo, da sua família, envolvido com as práticas idólatras. E Deus deu uma ordem para ele. Sai, retira do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar. E este homem, Abraão, obedeceu estritamente o que Deus havia dito. E se retirou daquela terra, das práticas impróprias, condenáveis, e passou a fazer exatamente o que Deus lhe determinava. Então nós temos aqui o versículo 3, quando diz, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quero dizer que você, que eu, que nós,
povo brasileiro que vivemos distante dessas nações antiquíssimas, como o povo judeu, que antes chamava-se povo de Israel, e hoje é caracterizado pelo título de povo judeu, mas que passaram um período enorme da sua existência como povo de Deus, e através desse povo foi que um dia Deus prometeu o Salvador, que foi o Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria, e que se tornou a bênção universal. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus faz as suas escolhas, Ele não olha como o homem olha, quanto o homem olha para o exterior, Deus olha para o coração e conhece os nossos corações para nos chamar à responsabilidade e entregar em nossas mãos trabalhos que podemos fazer para o crescimento da sua obra, da pregação do Evangelho, como o próprio Jesus Cristo ordenou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A decisão é da pessoa que ouve. Ouviu, não quis crer, Deus respeita a nossa vontade. Agora não esqueça que haverá o dia de juízo. E depois não tem jeito. Mas hoje Deus está com seus braços abertos, convidando pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, para serem abençoados. A próxima pergunta é do ouvinte Fernando, do bairro Sabuó, aqui em Santos. Ele está citando aqui um texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Diz assim o texto: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Então, é sobre essa parte do texto. Os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, o Fernando quer saber do pastor se isso vai acontecer no arrebatamento ou na grande tribulação, pastor. Eu quero dizer ao Fernando que no arrebatamento será um acontecimento praticamente invisível para toda a humanidade. Porque lendo o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós vamos observar que propriamente Jesus não chega aqui à terra. Como nós lemos assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. O povo vai sair de uma forma que os que ficarem nem perceberão. É o que nós lemos a partir do versículo 16 desse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, na segunda etapa, chamada aqui pelo nosso consulente de grande tribulação, vamos encontrar no capítulo 19 do livro do Apocalipse que desta vez Jesus não vem mais invisivelmente ao povo e nem vai permanecer nas nuvens do céu, aguardando a chegada do seu povo arrebatado. Mas aqui ele vai descer. Diz o texto bíblico aqui no capítulo 19 o seguinte, a respeito dessa posição que aguardamos a respeito da segunda vinda de Cristo. Versículo 11,
e vi o céu aberto, estou lendo 19 de Apocalipse, versículo 11. Eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está a chegada de Jesus na grande tribulação para executar juízo. E neste período nós vemos que após essa chegada, a vitória de Cristo, haverá 1000 anos de paz na terra, considerando que o diabo, o dragão, a antiga serpente, foi amarrado por 1000 anos e lançado no abismo. Então ele ficou impedido de agir nesse período, quando Cristo está aqui na terra, no seu reino milenial. E nessa ocasião, a besta e o falso profeta, que é o anticristo, vão estar atuando, mas vão ser derrotados. Nós vemos aqui no capítulo 20, versículo 19, aliás, capítulo 19, versículo 20, logo em seguida a leitura que fiz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, isto é, durante o período da grande tribulação, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então aqui está a derrota do anticristo, do falso profeta, que vão atuar nesse período. E por fim nós temos o capítulo 20, que inclusive o próprio diabo, depois que saiu do poço do abismo, ele foi tentar ainda aquelas pessoas que não haviam se convertido durante o reinado milenial de Cristo. Acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar à batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo dos céus e o devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui está o final de uma história para o começo de outra. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Wagner, da cidade do Guarujá. O Wagner faz uma pergunta simples, mas muito interessante. O crente, pastor, pode andar na rua sem camisa, pastor? Antes de dar uma resposta objetiva acerca dessa pergunta, eu quero lembrar ao nosso consulente Wagner um episódio da Bíblia Sagrada que está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Como sabemos, o homem e a mulher juntos desobedeceram a Deus. Ela, tentada, pegou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu, e abriram-se os olhos deles e viram que estavam nus.
Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, e no versículo 7 diz então a providência que eles tomaram para cobrir a sua nudez. Então diz o texto bíblico o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comesse? E então disse Adão: a mulher que me deste, a companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Bom, aqui está uma situação que o homem procurou mediar entre o seu erro, entre o seu pecado e a ordem de Deus, fez folhas de figueira, tentou se cobrir, fazendo aventais, mas não deu certo. Agora, Deus tomou uma providência, que nós lemos logo no mesmo capítulo, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Então aqui Deus não achou conveniente a situação do homem, do casal, depois que pecaram e estavam cobertos com folhas de figueira, e achou por bem cobri-los mais decentemente. Então esta pergunta, se o homem pode andar sem camisa na rua, isso propriamente dito é uma questão pessoal. Se a pessoa acha que não tem problema dentro da sua forma de pensar, é um direito que lhe assiste, talvez, e é ele que vai responder pelo caso. Agora, diante de Deus, eu penso que uma pessoa, um homem, às vezes todo cabeludo, me permita essa posição, e que levantando braços também, as suas axilas também bem cobertas de cabelo, é um aspecto muito desinteressante que, francamente, não diz bem para a pessoa que assim age. Agora, nas cidades como São Paulo, sem praias, a situação é pior ainda. Mas numa cidade como Santos, a beira-mar, Guarujá, etc., já existe essa facilidade muito grande de pessoas se dirigirem à praia sem camisa, apenas com o seu short para tomar banho. Nessa condição, chegar à praia, tirar a camisa para caminhar pela praia, ainda sem camisa, para depois entrar no mar, é uma questão que é mais ou menos própria para isso. Tanto é que ela vai à praia para tomar seu banho. Mas fora da praia, na cidade, caminhar pelas ruas, eu penso que um cristão não deve proceder dessa forma. A próxima pergunta é do ouvinte Edson, aqui da cidade de Santos. O Edson pergunta assim ao pastor: pastor, Deus cansa de se arrepender? E ele faz essa pergunta com base no texto de Jeremias, capítulo 15, verso 6. Tu me deixaste, diz o Senhor,
e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Então vamos à explicação do pastor com relação a esse texto de Jeremias 15, verso 6. O que nós observamos aqui neste capítulo todo, começando do primeiro versículo, onde Deus diz assim: fugi para a salvação, vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Acarém, porque do lado do norte surge um mal e uma grande destruição. Estou lendo no capítulo 6, mas a indicação é no capítulo 7. Capítulo 15, verso 6. Desculpa, capítulo 15, versículo 6. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés, estou lendo no versículo 1 do capítulo 15 de Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. Ora, Deus está aqui dizendo ao profeta, para falar ao povo, que dois homens de Deus do passado, tanto Moisés como Samuel, se viessem interceder pelo povo de Israel, na situação em que eles estavam vivendo, de uma rebelião, quanto mais contra Deus, a intercessão deles não seria válida. Porque as vezes que Deus já perdoara o povo eram tantas que este povo já estava numa situação, podemos dizer, crônica, deliberadamente crônica, para não ouvir a voz de Deus e fazer exatamente o que eles queriam. Toda sorte de iniquidade. Então, quando chega no versículo 6, usa-se esta figura aqui de arrependimento. Estou cansado de me arrepender. Quer dizer, Deus está dizendo, estou cansado de perdoar vocês pela sua rebelião, rebeldia, os profetas anunciando permanentemente a palavra, recomendando arrependimento e não há jeito de mudança. Então fiquem sabendo, não tem mais perdão. Agora, isto é um princípio que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30. Quando Paulo se dirige no Areópago de Atenas aos filósofos que o estavam ouvindo, ele faz uma declaração acusando o povo, apesar de serem profundamente conhecedores de assuntos difíceis, filosofia e outros casos, eles estavam vivendo religiosamente na ignorância. Tinham fabricado ídolos em qualquer margem da cidade, ruas, becos, sempre havia um nicho, lá dentro um ídolo, e eles estavam cultuando aquele ídolo. E então Paulo falou que aquela situação era imprópria, mas avisou, Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas aconselha a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. E disse mais, e este juízo já foi estabelecido pelo homem a quem Deus constituiu, que foi Jesus Cristo, que tinha ressuscitado dentre os mortos, que seria o juiz que nós chamamos de juízo final. E o que está acontecendo então aqui nesse capítulo é isso. Então a pergunta é, Deus tem limite? Sim. Não podemos ultrapassar o limite da paciência de Deus. Ele é muito misericordioso. Veja que ele perdoa pessoas que, às vezes, tem pessoas que não são crentes. Quando dizemos que Deus pode salvar uma pessoa
5 minutos antes da morte dele, desde que ele esteja consciente, então também vou fazer assim, vou pecar, quando faltarem 5 minutos para a minha morte, aí eu me arrependo. É uma forma de dizer que a pessoa quer continuar na sua vida errônea, mas não, e quer a salvação. Então espera chegar 5 minutos. Só que nós não sabemos quando chegarão estes 5 minutos. Nós não sabemos se estaremos lúcidos para poder fazer uma aceitação de Jesus naquela hora. É verdade que muitos têm aceito a Jesus nestas horas e têm sido ouvidos, como nós temos apresentado o caso do ladrão que estava ao lado direito de Jesus e pediu naquela hora: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus lhe disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então aqui fica a lição. Deus se cansa de arrepender? Sim, há um limite da paciência de Deus. Foi o que aconteceu com Nínive, quando Jonas foi mandado lá. E diga ao povo, 40 dias e a cidade será subvertida. Era a mensagem de Jonas, o profeta. E ele começou a pregar na cidade, e a pregação dele chegou ao ouvido do rei. O rei decretou um absoluto jejum, até animais não podiam comer. E Deus perdoou aquele povo, mesmo diante da sua maldade. E hoje ele age da mesma maneira. Então vamos ter cuidado para não abusar da paciência de Deus, porque se chegar ao limite, acabou-se. A próxima pergunta é do ouvinte Luiz Carlos, do bairro Parque Bitaru, em São Vicente. O Luiz Carlos pergunta ao pastor por que Deus escolheu o povo de Israel. Bom, Deus queria um povo para representá-lo, um povo que fosse seu. E nós temos aqui no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus, que conhece os corações, chamou um homem por nome Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então este homem, Abraão, vivia no meio da sua nação, do seu povo, da sua família, envolvido com as práticas idólatras. E Deus deu uma ordem para ele: sai, retira do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar. E este homem, Abraão, obedeceu estritamente o que Deus havia dito. E se retirou daquela terra, das práticas impróprias, condenáveis, e passou a fazer exatamente o que Deus lhe determinava. Então nós temos aqui o versículo 3, quando diz: tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quero dizer que você, que eu, que nós, povo brasileiro que vivemos distante dessas nações antiquíssimas, como o povo judeu, que antes chamava-se povo de Israel, e hoje é caracterizado pelo título de povo judeu, mas que passaram um período enorme da sua existência como povo de Deus, e através desse povo foi que um dia Deus prometeu o Salvador, que foi o Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria, e que se tornou a bênção universal. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus faz as suas escolhas, ele não olha como o homem olha, quanto o homem olha para o exterior,
Deus olha para o coração e conhece os nossos corações para nos chamar à responsabilidade e entregar em nossas mãos trabalhos que podemos fazer para o crescimento da sua obra, da pregação do Evangelho, como o próprio Jesus Cristo ordenou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A decisão é da pessoa que ouve. Ouviu, não quis crer, Deus respeita a nossa vontade. Agora, não esqueça que haverá o dia de juízo. E depois, não tem jeito. Mas hoje, Deus está com seus braços abertos, convidando pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, para serem abençoados. A próxima pergunta é do ouvinte Fernando, do bairro Sabuó, aqui em Santos. Ele está citando aqui um texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Diz assim o texto: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Então, é sobre essa parte do texto. Os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, Fernando quer saber do pastor se isso vai acontecer no arrebatamento ou na grande tribulação, pastor. Eu quero dizer ao Fernando que no arrebatamento será um acontecimento praticamente invisível para toda a humanidade. Porque lendo o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós vamos observar que propriamente Jesus não chega aqui à Terra. Como nós lemos assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. O povo vai sair de uma forma que os que ficarem nem perceberão. É o que nós lemos a partir do versículo 16 desse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, na segunda etapa, chamada aqui pelo nosso consulente de grande tribulação, vamos encontrar no capítulo 19 do livro do Apocalipse que desta vez Jesus não vem mais invisivelmente ao povo e nem vai permanecer nas nuvens do céu, aguardando a chegada do seu povo arrebatado. Mas aqui ele vai descer. Diz o texto bíblico aqui no capítulo 19 o seguinte, a respeito dessa posição que aguardamos, a respeito da segunda vinda de Cristo. Versículo 11. E vi o céu aberto, estou lendo 19 de Apocalipse, versículo 11. Eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro.
e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está a chegada de Jesus na grande tribulação para executar juízo. E neste período, nós vemos que após essa chegada, a vitória de Cristo, haverá 1000 anos de paz na terra, considerando que o diabo, o dragão, a antiga serpente, foi amarrado por 1000 anos e lançado no abismo. Então ele ficou impedido de agir nesse período, quando Cristo está aqui na terra, no seu reino milenial. E nessa ocasião, a besta e o falso profeta, que é o anticristo, vão estar atuando, mas vão ser derrotados. Nós vemos aqui no capítulo 20, versículo 19, aliás, capítulo 19, versículo 20, logo em seguida a leitura que fiz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, isto é, durante o período da grande tribulação, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então aqui está a derrota do anticristo, do falso profeta, que vão atuar nesse período. E por fim nós temos o capítulo 20, que inclusive o próprio diabo, depois que saiu do poço do abismo, ele foi tentar ainda aquelas pessoas que não haviam se convertido durante o reinado milenial de Cristo. Acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar à batalha, e subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo dos céus e o devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui está o final de uma história para o começo de outra.